A partir desse momento entra no ar o programa Olharão para Aquele que Transpassaram, produzido e apresentado por nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. A caminhada da Diocese de Caicó, inserida na comunhão com toda a Igreja de Deus, presente no mundo inteiro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, neste final de semana estamos celebrando a liturgia do 24º domingo do tempo comum. A Igreja nos apresenta o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caía aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, domingo passado nós ouvimos o papel da comunidade como elemento de reconciliação do irmão, ajudando a corrigir o irmão. Hoje nós vemos a dimensão do perdão. O perdão na nossa vida não é um apêndice, não é uma coisa opcional. Faz parte do ser cristão, porque faz parte do amor, a experiência do perdoar. Pedro, quando pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? O número 7, para os judeus, dava ideia de plenitude, ou seja, uma coisa grande, máxima. Jesus exagera no amor. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sempre. Porque sempre precisamos pedir perdão. Sempre temos que estar aberto a perdoar. Primeira coisa, gente, é o que é perdão. Perdão não é esquecer. Até porque, se é possível esquecer uma ofensa, eu não tenho mais por que perdoar. E a psicologia tem mostrado que muita coisa que a gente diz que esqueceu, na verdade a gente não esqueceu, a gente colocou aqui atrás. Mas quando aparece uma situação
que nos conecta com aquilo, a coisa volta. Então, perdoar não quer dizer que é esquecer. Perdoar não é dizer que não passou nada. Passou sim, eu fui ofendido. Perdoar significa eu não quero pagar o mal que eu recebi de você com o mal. Eu não quero vingança. Se eu tiver oportunidade, eu quero te fazer o bem. E com que espírito a gente tem que fazer isso? Não é porque agora eu sou bom e você é ruim. Eu sou forte na fé e você é fraco. Não é isso. Eu te perdoo porque eu sei que eu também peco. Que eu também necessito ser perdoado. Que eu gostaria que algum dia você também pudesse me perdoar se eu fizesse a mesma coisa. Esse é o princípio do perdão. E vocês vejam o descompasso que muitas vezes tem na nossa vida. Na parábola que Jesus conta, um empregado que tinha uma dívida que ele não tinha como pagar, porque era além de suas possibilidades, o patrão perdoou. Em relação a Deus mesmo, nós temos sempre uma dívida. Deus nunca nos fez o mal. Deus nos dá tudo, a vida, o amor. E quantas vezes a gente ofende a Deus? Somos nós esses empregados. Então, se tinha alguém que teria motivo para não perdoar, é Deus. Mas Ele perdoa, porque é próprio de Deus. Como Deus é amor, e uma das maiores expressões do amor é o perdão. Deus perdoa. Por outro lado, no Evangelho nós vemos essa mesma pessoa que foi perdoada de uma grande dívida, agora não é capaz de perdoar uma pequena dívida do seu irmão. É o que pode acontecer conosco. Nos confessamos pedindo perdão a Deus dos nossos pecados e não somos capazes de perdoar o pecado do irmão. Eu sempre brinco que ainda bem que Deus não leva a sério tudo que a gente fala, porque Ele conhece a nossa fraqueza, Ele conhece o nosso coração. Já repararam o que é que nós dizemos para Deus na oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que nós dizemos a Deus é: Deus, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Automaticamente, se eu não perdoo o meu irmão, eu estou dizendo a Deus, então não me perdoe. Se eu sou vingativo em relação ao meu irmão, eu estou dizendo, trata-me como vingança. Eu fico imaginando que Deus deve sorrir diante disso e diz, como esse ainda é fraco na fé, como são fracos na fé, como eu sou fraco na fé e precisamos crescer. Então o tema do perdão é um tema desafiador. Jesus não manda perdoar em 7 minutos, mas também não manda perdoar em 700 anos, porque ninguém vai viver 700 anos. A única forma que a gente tem de romper a cadeia do mal é pagando o mal com o bem. Ali a gente rompe. E não numa postura de superioridade, porque eu sou bom e você é ruim, porque eu sou forte na fé e você é fraco. O princípio justamente de perdoar o irmão é porque a gente sabe que também nós somos pecadores e somos necessitados do amor de Deus e Deus nos perdoa. Papa Francisco tem repetido uma expressão muito interessante nesse ano. Ele diz, pecador sim, corrupto não. Ele diz, o pecador é aquele que reconhece o seu pecado, tem desejo de mudança, se empenha para mudar, mesmo que não consiga, ou que isso seja difícil. Diferente do corrupto, que é aquele que tem discurso para convencer do seu pecado. Dizer, é assim mesmo, todo mundo faz isso é besteira, isso faz parte da condição humana. Não, minha gente, faz parte da condição cristã o perdão. E como o perdão nos liberta? Porque quando nós guardamos mágoa, rancor, ressentimento, é como uma pessoa que está com uma brasa, querendo jogar a brasa no outro, dizendo, eu quero que você sofra aquilo que eu sofri pela sua ofensa. O problema é que enquanto a gente não joga a brasa do outro, a brasa vai comendo a nossa mão.
E quantas vezes mágoa, rancor, ódio, ressentimento vão comendo a gente por dentro. Nós morremos no nosso próprio veneno. Perdão é a possibilidade que ele tem de romper a cadeia, de dizer: tua ofensa me atingiu, mas eu não carrego a tua ofensa. Eu quero carregar a graça. Uma pessoa ressentida, magoada, ela carrega uma vida muito pesada. Uma pessoa que é capaz de perdoar está muito livre. É a liberdade do amor. Por isso o Evangelho de hoje questiona todos nós. Como cultivamos o perdão? Se somos elementos de perdão e de reconciliação na nossa comunidade. Se no mundo somos elementos de perdão e de reconciliação. Semana passada, domingo passado, o Papa Francisco terminou a visita à Colômbia. Ele justamente propunha à Colômbia, depois de tantos anos de conflito entre as Farc e o Estado colombiano, com milhares de mortos, ele propunha o perdão e a... Meus irmãos, minhas irmãs, continuando o nosso estudo sobre catequese, com esse material, essa síntese catequética da CNBB, Sou Católico, Vivo a Minha Fé, estamos vendo os sacramentos. Hoje queremos falar sobre o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é a celebração da ceia do Senhor e a renovação da nova e eterna aliança de Deus com seu povo. É o memorial do sacrifício de Jesus em favor da humanidade. É a fonte e o centro da vida cristã. Ela reúne e faz da Igreja o corpo de Cristo. É sinal de unidade e alimento para a caminhada dos cristãos. Então, olha quanta coisa significa a Eucaristia. Ela é memorial, ela é ceia, ela é memorial, ela é a fonte da vida cristã, ela reúne e faz a Igreja o corpo de Cristo. A igreja se reúne em torno da Eucaristia. Ela é sinal da unidade. São diversas concepções de Eucaristia que não se excluem, mas que se completam. Os católicos, sobretudo aos domingos, se reúnem para celebrar a ressurreição do Senhor. O domingo é o grande dia, o dia do Senhor. Cada domingo nós fazemos memória do domingo de Páscoa, a vitória do Senhor sobre a morte. Deus Pai os convoca em sua casa para celebrar esta festa. Eucaristia é festa. É o banquete da nova vida. Desde os tempos dos apóstolos, os cristãos sabem que não podem viver sem Eucaristia no domingo, o dia do Senhor. Precisamos nos alimentar. E a Eucaristia tem esses dois momentos, em torno da palavra, em torno do pão eucarístico, do pão e do vinho eucarístico. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Toda a missa é ação de graças. Antigamente, nós dizíamos aquele canto depois da comunhão, a gente falava canto de ação de graças. Hoje já não se fala mais de canto de ação de graças, porque toda a Eucaristia é ação de graças. Para bendizer, para falar bem de Deus, para agradecer. Com alegria e fé, reunimos-nos em nome do Senhor. Escutamos sua palavra, damos graças ao Pai, oferecemos-nos a Ele com Jesus Cristo, alimentamos-nos do pão da vida e somos enviados em missão. Tudo isso são momentos de Eucaristia. Escutamos sua palavra, damos graças ao Pai, a oração eucarística é uma grande ação de graças, nos oferecemos a Ele com Jesus Cristo. Quando na doxologia, aquela oração que vem no final da oração eucarística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, que o padre levanta a patena com o pão e o cálice com o vinho, o corpo e o sangue do Senhor, é o padre oferecendo Cristo, e por meio de Cristo nós estamos nos oferecendo ao Pai. Alimentamos-nos do pão da vida e somos enviados à missão. Durante a missa, através daquele que preside a celebração, a Igreja suplica ao Pai que envie o Espírito Santo sobre o pão e o vinho para que o transforme no corpo e sangue de Cristo.
a oração de invocação do Espírito Santo, epiclética, a gente pede ao Pai que venha o Espírito para que o Espírito transforme pão e vinho no corpo e sangue do Senhor. Que esse mesmo Espírito venha sobre a comunidade reunida, para que, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, seja por ele renovada e reunida num só corpo, o corpo de Cristo. Então, da mesma forma que o Espírito transforma pão e vinho no corpo e sangue do Senhor, é o Espírito que transforma aquela comunidade em corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça. Então, é a igreja que se transforma, e a igreja somos nós. Comungar é unir-se a Cristo e formar com Ele um só corpo. É minha comunhão com Cristo. Eu pertenço a Cristo, agora com Ele formo um só corpo, Ele é minha cabeça. Como disse São Leão Magno, a nossa participação no corpo e sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos. A nossa participação no corpo e no sangue de Cristo age de tal modo que nos transformamos naquele que recebemos. Quando recebemos a Eucaristia, ficamos cristificados. Somos sinais da presença de Cristo. Portanto, como consequência da Eucaristia, nos dispomos a viver em comunhão com a Igreja, a missão de evangelizar através da escuta e do anúncio da palavra, da comunhão fraterna, do serviço ao próximo e do compromisso com a justiça. Agora somos o corpo de Cristo no mundo e continuamos a missão de Cristo no mesmo Espírito de Cristo, nos conformando a Cristo, tendo o mesmo jeito de Cristo. Terminada a celebração, as pessoas reunidas na celebração são enviadas a viver e a testemunhar a fé no seu dia a dia e a colaborar no crescimento do reino de Deus nos vários ambientes que vive. Então somos enviados em missão. Este é um grande privilégio e uma grande missão, ser sinal da presença de Jesus. Na Eucaristia nós chegamos trazendo o nosso dia a dia, a nossa missão. Alimentados pela Eucaristia, somos agora enviados em missão. Também quando os fiéis de nossas comunidades se reúnem sem a presença do Padre para a celebração dominical, e quantas comunidades ao longo do nosso país têm a celebração dominical sem o Padre devido à carência de vocações, mas se alimentam com a palavra, eles estão unidos à celebração eucarística na paróquia. O Padre não pode estar ali, mas eles estão se alimentando da palavra. Esta união ela é estabelecida através dos ministros não ordenados. Os ministros ordenados, padre, bispos, diáconos, agora através dos ministros não ordenados, os ministros extraordinários da Eucaristia, os ministros da palavra, autorizados a presidir a celebração da palavra e a distribuir a Sagrada Comunhão. Então, cada celebração da palavra nos coloca em comunhão com a Eucaristia que está sendo celebrada na matriz. Pegue nesse Brasil grande nosso, quantas paróquias com uma vasta extensão que fazem com que as pessoas tenham que partir em missão, né? Partam em missão para ouvir a palavra. Quantas pessoas têm que andar léguas para se alimentarem da palavra de Deus, para se alimentarem da Eucaristia? O católico reconhece com gratidão que tem um compromisso de participar da Eucaristia, e da Eucaristia dominical, sobretudo, por ser celebrada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. O que não pode, minha gente, é num domingo uma comunidade está fechada. Se o padre não pode estar presente, que a comunidade se reúna. Temos os diáconos permanentes. Se não tem diáconos permanentes, que os ministros da Eucaristia se preparem para isso, ou que tenham o ministro da palavra. O importante é que a comunidade, todo domingo, se reúna para ouvir a palavra, para partilhar a Eucaristia e manter essa comunhão
com toda a igreja que está celebrando na matriz, com toda a igreja com a igreja maior, a igreja particular, que é a diocese, a comunhão com a igreja universal. A comunhão com Cristo é o corpo unido à cabeça, que é Cristo. Por isso que nós chamamos a Eucaristia de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Por isso deveríamos nos perguntar, com que espírito eu comungo? É apenas uma tradição, um ritualismo? E a necessidade de saborear isso. Sinto que às vezes, uma coisa que nós precisamos corrigir aqui na nossa região, é que às vezes a hora da comunhão, a gente vem na fila da comunhão como se viesse para outra coisa. A gente vem conversando, tem gente que para cumprimentar as pessoas no caminho. Nada demais. A gente tem oportunidade para conversar com as pessoas, é bonito a gente poder se encontrar. Mas naquele momento da comunhão, o foco é Jesus. Necessidade da comunidade criar um silêncio para que, ao recebermos o Senhor, a gente possa ter tempo de saborear o Senhor. Não ser uma coisa automática. Às vezes, nesses momentos, tem uma contradição nas nossas celebrações. Parece que é o momento que a comunidade mais se dispersa, quando deveria ser o momento em que a comunidade deveria estar mais enfocada. Estando no foco. A comunhão é o ápice de toda a celebração. Peçamos ao Senhor que com essa catequese a gente possa aprender a celebrar melhor a Eucaristia, para que a gente possa trazer a Eucaristia para a nossa vida, para que a gente possa levar a nossa vida para a Eucaristia. E a gente quer partilhar a agenda da semana. Neste sábado à noite, estarei participando da última novena da festa de Nossa Senhora dos Aflitos em Jardim de Piranhas. Dormirei lá e amanhã, às 10 horas da manhã, presidirei a missa solene em Jardim de Piranhas. À tarde, às 17 horas, estarei aqui em Caicó, na paróquia de Santa Cruz, participando da procissão e da missa. Nessa próxima semana, de segunda a sexta, eu vou fazer um retiro pessoal com mais 2 padres da nossa diocese. Esse ano eu estou celebrando 25 anos de padre e queria fazer um retiro mais pessoal. Estarei em Baturité, de segunda a sexta, fazendo esse retiro. Na sexta-feira, quando eu estiver voltando de Baturité perto de Fortaleza, uma casa de retiro dos jesuítas, passarei na paróquia de São Miguel, onde está o nosso padre Valdeci, e pregarei na novena de São Miguel. E no sábado, dia 23, à noite, estarei na novena de São Vicente, aqui na Casa da Caridade, em Caicó. Essa é a minha programação para a semana. Quero terminar lembrando dos aniversariantes dessa semana. Nesse período de 17 a 24, temos apenas um único aniversariante. Aniversário natalício do padre Orlando Pereira de Azevedo, que ainda pertence ao clero da nossa diocese, mas que está fazendo uma experiência na Arquidiocese de Belo Horizonte. E ele é filho de Cruzeta. Encerrando essa liturgia do 24º domingo do tempo comum, nesse mês da Bíblia, concluamos com a oração deste domingo. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, nossa padroeira, nesse mês da Bíblia, desça sobre vós e sobre as vossas famílias a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que ouçamos a palavra de Deus e sejamos capazes de colocá-la em prática. Permaneçamos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. O Sistema Rural de Comunicação apresentou o programa Olharão para aquele que transpassaram, a voz da Igreja.
igreja. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Uma produção do Departamento de Evangelização da Diocese de Caicó e a apresentação do nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Um bom fim de semana a todos.